Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pérolas da Misericórdia, né? Hoje a gente está aqui no nosso cenário habitual, né? Aqui é ao ar livre. Hoje é o vídeo da parte 11, né? Da leitura do Diário da Santa Faustina. E a gente, aqui, depois a gente chegou, começou a ventar bastante, né? Então vou pedir um pouquinho de paciência, que a câmera vai balançar um pouco, mas a gente sabe que é a manifestação do Espírito Santo, né? Primeiro vamos fazer a oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Senhor, eu quero te entregar esse momento de oração, esse momento, essa leitura, esse estudo, que seja feita de acordo com a sua santa, perfeita e boa vontade. Peço que faça a transformação necessária na mente e no coração das pessoas, segundo a sua vontade, Senhor. Toma conta que essa obra é sua. E quero dizer que eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, e que eu seja barra em suas mãos. Amém? Amém. Então vamos lá. Na parte anterior, na parte 10, a gente estava falando, a leitura do parágrafo, foi até o parágrafo 31, e aí falava de Santa Faustina ser questionada sobre uma ilusão, que Jesus, a visão com Jesus era uma ilusão. E aí ficou a mensagem, né, que Jesus falou para ela: se você sentir a presença real do seu coração, do meu amor, não tem como confundir. Se você está sentindo a minha presença e o meu amor, você vai saber que isso não é uma ilusão, mas que é a minha presença real, né? E aí a gente entra para o parágrafo 32, vamos lá, a gente está aqui, o vento está forte, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor. Parágrafo 32. Uma vez ouvi estas palavras, aí aparece em negrito que é Jesus que falou: vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração, durante 9 dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria e também procura, durante esse tempo, fazer a via sacra. E aí aqui acaba, o negrito volta a letra normal. Recebi a permissão, não para 1 hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Eu devia fazer essa novena na intenção da nossa pátria. Isso já é o parágrafo 33. No 7º dia da novena, vi a mãe de Deus entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu, e do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Ou seja, teve uma visão, né? Uma experiência mística. Parágrafo 34. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça. Isto é, um diretor espiritual, mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilnius, e era o padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de eu chegar a Vilnius. Ou seja, Jesus mostrou em visão, né, uma experiência, uma conversa com ela, quem seria o seu diretor espiritual, e mostrou a imagem dele. Parágrafo 35. Se desde o início eu tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Quantos confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes? Isto é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau da sua intimidade com Deus. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar aqui, tá? E depois a gente segue. Aqui ela fala um pouquinho de uma realidade aqui, da questão das experiências místicas, né? Então, assim, da dificuldade de conseguir um diretor espiritual. O que seria um diretor espiritual? O diretor espiritual é um padre, né? Que geralmente é um padre, um religioso, que ele esteja acompanhando aquela alma, pode ser um homem para uma mulher para um homem,
né, independente, geralmente, né, são os padres que fazem essa direção espiritual, e eles dão aconselhamento de vida, de aprofundamento na fé. E aí, a Santa Faustina, ela apresenta a mesma dificuldade que praticamente todos os santos tiveram. Quando você sai do habitual, normal não, do habitual, e você entra para uma experiência extraordinária de contato com Deus, algumas pessoas têm a dificuldade de entender isso, de perceber. A Igreja Católica, ela tem uma certa organização para poder estar acompanhando esses casos. Existem pessoas que são direcionadas para estar fazendo esses testes, se essa pessoa está tendo realmente uma ilusão ou se são realmente alguma coisa especial. Existe um acompanhamento, um protocolo a seguir. Não é fácil. Não é fácil. E eu deixo a mensagem de hoje, né, que às vezes o que você anseia, a sua alma está ansiando, ou que Jesus está pedindo a você, de repente não vai ser compreendido pelo primeiro diretor espiritual, nem pelo primeiro contato. Então persista, continue e deixe Deus agir sobre o seu coração essa vontade que você quer fazer. Porque Deus trabalha no silêncio. E você vê Santa Faustina com todas as experiências místicas dela, com toda a obra que ela tinha gigante para realizar, até mesmo pós-mortem, né? Depois que ela faleceu, continuou a obra do trabalho dela. E como ela demorou para conseguir uma pessoa, mas Deus Deus não demora, Deus capricha. E foi preparando também o sacerdote para poder ter conhecimento, para poder estar acompanhando o caso dela. Então, a angústia que ela tem, né? Que todos que têm todos os santos que tiveram alguma experiência mística, apresentam essa angústia de falar, de começar a contar as histórias, as pessoas não estão entendendo, ser chamadas de louca, ser chamadas que é uma ilusão, né? E não, na verdade, está tendo uma experiência mística profunda com Jesus. Então, fica essa mensagem aqui, meu irmão, se você está sendo chamado para poder ter um acompanhamento, uma missão um pouco diferente, e Deus está dando um chamado para você procurar um diretor espiritual, tenha paciência, tenha calma. Às vezes pode acontecer de você não ser compreendido, mesmo pela igreja. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque Deus não demora, Ele capricha, tá? Um beijo grande para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curtinho, mas no próximo vídeo a gente para também não ficar muito carregado, né? Não ficar muito pesado para vocês. Mas acho que é importante parar e dar um pouquinho mais de atenção a esse tema, porque é muito pouco falado, né? O que fazer quando você precisa de uma direção espiritual e o que fazer quando você está percebendo que você está tendo um chamado diferente para servir na igreja, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Beijo no coração.